Boa noite, pessoal. Hoje falarei sobre as leis de Karma e Dharma. Karma e Dharma são duas palavras de origem sânscrita que, traduzidas para o mundo esotérico, simbolizam as leis de causa e efeito. A gente pode, desde já, imaginar uma balança. E nessa balança, ah, ao lado direito dela, a gente colocaria as nossas boas ações, a caridade que fazemos às outras pessoas, os ensinamentos que damos de forma desinteressada, enfim, tudo de bom que a gente faz para nós e também para os nossos semelhantes, para parentes, irmãos, amigos, colegas de trabalho, para desconhecidos, inclusive. E na balança oposta, no lado esquerdo, todas as maldades que fazemos. E quase sempre é dito que a balança das maldades, ela sempre é mais pesada que a balança da bondade. A balança do karma, que é a parte negativa, a palavra karma simboliza a dívida que temos, a dívida que contraímos para com os nossos semelhantes e para com a justiça divina, para com Deus. Enquanto que o Dharma simboliza o nosso crédito, aquilo que fazemos de bom para nós, para os nossos semelhantes, e a gente recebe como pagamento. Então a gente recebe benefícios pelo bem que a gente faz. Então, a gente já aprendeu que temos 97% de ego e 3% de essência. Ego é pluralizado, ou seja, o ego é dividido em uma multiplicidade de eus, e cada um desses eus tem os seus desejos. E no intuito de satisfazer esses desejos, acaba que faz muita maldade aos outros semelhantes, né? Um pequeno exemplo, ao, ao sentir ciúme, né, do cônjuge, por exemplo, normalmente a gente age agressivamente com o cônjuge, com o nosso, a nossa esposa ou o nosso marido, né? E ao agir com esse ciúme, adquirimos um pezinho, é colocado mais um grãozinho no lado esquerdo da balança, no karma, e assim por diante. Quando agimos de forma agressiva com o filho, por exemplo, sem esse filho, sem ser de forma educativa, uma agressão gratuita, também mais um grãozinho na balança negativa, na balança do karma, e mais ela vai pesando. Enfim,
essa montoeira de eus, de defeitos, de egos, de agregados psíquicos que possuímos, que compõem os 97%, ao querer satisfazer os seus desejos, acaba fazendo coisas erradas. Então a gente sabe que temos ira, temos cobiça, temos vaidade, temos preguiça, gula, orgulho, luxúria. Tudo isso, ao longo da nossa vida, faz com que façamos muitas coisas erradas. Muitas e muitas mesmo. Muitas e muitas mesmo. Só que devido à nossa inconsciência, devido a sermos controlados por esses eus que querem realizar os seus desejos para se satisfazer e para se fortalecer dentro de nós, a nossa psique, iremos consequentemente nos tornando endividados com a lei divina, com a lei de Deus, ou podemos dizer com a lei da natureza. Até os cientistas sabem que existe uma lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, né, um dia vai voltar para nós. Um dia retorna. Todo efeito vai provocar uma causa lá na frente. Provavelmente os físicos sabem dessa lei natural. Então, é dito dentro do ensinamento gnóstico que o nosso próprio ser interior profundo se divide em muitas partes. Algumas eu já até citei, né? A própria essência, que através da meditação e da morte do ego a gente consegue transformá-la em consciência. A nossa mãe divina, que é uma parte de nós mesmos, porém derivada, que ela ainda não se manifesta dentro da nossa consciência, ela ainda está um pouco distante, vamos dizer assim, que é o único acesso que temos com ela através das orações, no momento. O nosso Pai interno, que é mais acima ainda, nosso íntimo, nosso espírito, podemos chamar assim. Eu já citei numa videoaula anterior sobre o intercessor elemental, que é uma parte do nosso ser responsável por aprender todos os ofícios em relação à magia, aos poderes, às virtudes da natureza, enquanto éramos elementais, enquanto habitávamos o reino mineral, vegetal e animal. Então essa parte de nós chamada intercessor elemental, ela absorveu todo o conhecimento e guardou em sua memória. Então por isso que quando vamos trabalhar com magia, a gente sempre invoca o intercessor elemental. É uma parte de nós responsável e que guarda em sua memória todos os conhecimentos em relação à natureza. E temos o que se chama de koan. É uma outra parte do nosso ser que anota, vamos dizer assim, em sentido simbólico, claro, em um livro, todas as nossas boas e más ações. Então, koan, perdão, eu errei, é kaon, o nome dessa partícula de nosso ser. Kaon registra tudo o que fazemos, de bem
e de mal durante a nossa existência presente. E as que já passaram também. E ao registrar, quando chega o processo da nossa desencarnação, né? Quando a gente perde o corpo físico, os juízes responsáveis por fazer o cálculo de tudo que a gente fez de bom e ruim e impregnar um novo corpo que iremos nascer para que a gente possa pagar as dívidas e receber os benefícios de tudo aquilo que a gente fez. E esses juízes, dentro do movimento gnóstico, são chamados de juízes do karma, os 42 juízes do karma e o líder supremo deles que foi chamado entre os egípcios de Anubis, aquele que tem a balança na mão e ele tem a cabeça de chacal. Ele foi simbolizado com um animal chacal, que é uma espécie de um cão. Mas a gente tem que entender que tudo isso são símbolos, a gente não deve tomar ao pé da letra. As religiões usam símbolos para que entendamos, para que a nossa mente compreenda como funciona a justiça, como funciona a natureza, como funciona o nosso próprio ser, né? Então, Anubis e seus 42 juízes representam essa justiça, essa lei de Deus, essa lei da natureza, que nos castiga e nos premia conforme as nossas atitudes. Então, a lei de karma, a lei do karma, que são as nossas dívidas, e a lei do dharma, que são os nossos créditos, aquilo que iremos receber, aquilo que a lei nos pagará pelas nossas boas ações. Entendido isso, temos que falar que existem duas formas de ajudarmos as pessoas. Uma delas é através da ajuda material, da ajuda física propriamente dito, né? A caridade, de aprendermos a dividir aquilo que possuímos com pessoas que estão necessitadas. Exemplos, né? A gente poder auxiliar pessoas que estão impossibilitadas de conquistar o seu próprio alimento, né? Um mendigo ou alguém que sofreu um desastre. Há bem pouco tempo aí a gente vê o caso na televisão de um prédio que desabou e as pessoas lá naquele local estão desamparadas. Muitas vezes não tem nem aonde preparar os seus alimentos. E muitas pessoas, por solidariedade, por sentir aquele ímpeto de, de, de ajuda mesmo, estão lá se sacrificando, levando um prato de comida, levando água, ajudando aquelas pessoas. Isso se chama caridade, mas esse tipo de caridade está focado na questão material, né? Comida, vestuário, moradia, né? Muitas vezes a gente no dia a dia, às vezes tem coisas que nos sobram, a gente doa para parentes ou para instituições que depois vão distribuir essas coisas, né? Roupas, por exemplo. Então essa caridade é uma caridade material, né? E é dito que
É um dever nosso fazer isso. Claro que isso tem que ser exercitado dentro de nós. A gente não tem essa habilidade natural. Aliás, a nossa essência, a nossa consciência diz que teria, isso seria natural para ela se ela fosse desperta. Mas nós, como somos ainda 97% de defeitos de ego, não temos essa habilidade desenvolvida, então teríamos que treinar. Mas existe uma outra caridade que é considerada uma caridade superior a essa, que ela inclusive faz parte do terceiro fator de revolução da consciência, né? Que se chama sacrifício pela humanidade. Lembrando, né, que o primeiro fator é o morrer, o segundo é o nascer e o terceiro é o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade traduz-se em ofício sagrado, né? Dentro das instituições esotéricas, o ofício sagrado seria o sacrifício de ensinar as outras pessoas como elas podem fazer para evoluir espiritualmente, para que elas despertem as suas consciências, para que elas se aproximem do seu ser interior profundo, de Deus que mora dentro delas mesmas, para que elas possam despertar para o espiritual. Isso se chama sacrifício pela humanidade, ou o ofício sagrado de ensinar quem esteja disposto a aprender e queira ir em busca da autorrealização íntima do ser, ir em busca do contato consigo mesmo e com Deus. Então esse é o ofício sagrado. Essa é uma outra forma de ajudar as pessoas. E o pagamento que a lei divina faz quando a gente realiza esse tipo de sacrifício, passando para frente o conhecimento, sem visar lucro, sem visar alguma recompensa, apenas passar desinteressadamente, é mais conhecimento, é mais facilitação para que tenhamos nós mesmos esse contato com o nosso ser. Então, quando ajudamos com valores espirituais, receberemos, como pagamento da lei divina, valores espirituais. Quando ajudamos as pessoas com bens materiais, a mesma coisa, receberemos de volta bens materiais, né? Então, existe. Agora lembrei de uma frase bíblica que, se eu não me engano, é atribuída a Jesus, né? Que diz o seguinte: quem dá, recebe, quanto mais der, mais receberá. Porém, aquele que nada dá, até o que tem lhe será tirado. É uma frase bem profunda, eu diria, muito significativa e que nos põe a refletir. Que se nós continuarmos sendo pessoas egoístas, avarentas, só pensarmos em nós, até o pouco que temos a lei divina nos tirará. Né? Isso me lembra pessoas que estão vivendo em lugares assim muito tristes, muito difíceis, muito precários. A gente pode pensar nos mendigos que vivem nas ruas, se bem que boa parte deles
às vezes estão nessa situação pelo fato de serem viciadas em algum tipo de droga. Mas também pode ser um pagamento da lei divina por falta de caridade no passado, em vidas anteriores. Há pessoas que nascem talvez lá no nordeste do Brasil que sofrem terrivelmente por falta de água, muitas vezes. Né? Que às vezes esperam dias e dias e dias para que chova e possam juntar um baldinho, dois de água para poderem fazer os seus alimentos ou tomarem o seu banho. Pessoas que muitas vezes nesses locais plantam para poderem comer e de repente, por causa da falta de água, a plantação morre, o gado emagrece, enfim, elas passam por situações terríveis, sofrimentos enormes, falta de recursos materiais para viver. Acredito que pessoas que nasceram nessas condições e não conseguem sair delas devem estar pagando alguma dívida. Talvez em existências anteriores tiveram oportunidades, tiveram muita riqueza e foram avarentos. Não distribuíram essa riqueza, não ajudaram quem precisa, não estenderam a mão a ninguém. Aí chega um certo momento que a própria natureza cria um cenário para que elas sofram a mesma coisa que fizeram outros a sofrerem. Então, devemos buscar ser mais caridosos. Né? Mas o mais importante também é trabalharmos sobre nós para que despertemos a consciência e aprendemos de que forma, qual a melhor forma de ajudar. E dentro dessas, da lei do karma, a gente pode categorizar, catalogar vários tipos de karmas. Existe o karma individual, que só o indivíduo vai pagar. Isso inclui as doenças, né? A pessoa que tem uma doença grave é um karma individual só dela. Existe o karma familiar, né? Que toda a família sofre. Doenças genéticas, por exemplo, que passa de um para o outro, de pai para filho, enfim. Aí se inclui um karma da família, né? Ou aquela família passa necessidades físicas, necessidades financeiras, sei lá, a gente pode imaginar algumas coisas. Tem o karma da região, de um país, por exemplo. Todo o país sofre talvez por um presidente, por um líder ditador, né? É um karma da família, ou seja, a lei divina permite, e a negligência do povo também, muitas vezes, permite que esse líder explore a sua população e a população sofra, muitas vezes, com problemas econômicos, ou tenha que enfrentar uma guerra e acabem sofrendo por causa desse líder e desse presidente, ou um grupo de líderes, vamos dizer assim. Então, muitas vezes um karma de um país inteiro pode ser uma catástrofe que aquele país sofra. Esse é o karma nacional. Tem o karma mundial, né, que a gente sabe que aí é o karma do planeta em si, de todos os seres humanos vivendo naquele planeta. A grande maioria das religiões, né, falam do dia do juízo final, em que serão cobrados todas as maldades
que o ser humano fez a si mesmo, aos seus semelhantes e à natureza. É um exemplo, provavelmente vai chegar esse dia. Não se sabe quando, nem exatamente como será, mas existem previsões. Praticamente todas as grandes religiões falam sobre o dia do juízo, de que haverá um cataclismo gigantesco e todos os habitantes do planeta sofrerão as consequências. Existe um karma meio que grupal, né? Pessoas, por exemplo, se juntam numa viagem e aquele avião cai, né? Ônibus, né? Que são pessoas que a lei divina reúne elas de alguma forma numa viagem, seja de ônibus, de avião, sei lá. E acontece um acidente gravíssimo e todos morrem. Isso é muito comum acontecer. Claro, não podemos também acreditar que todos os acidentes que acontecem com veículos são por causa do karma. Alguns são por negligência nossa mesmo. Distração, falhas mecânicas, aí são acidentes. Então a gente não consegue realmente apontar o dedo e dizer assim, isso foi karma, aquele é karma. Às vezes pode ser um acidente. Mas que existe a lei do karma, existe. Que muitas vezes ela se faz valer dos acidentes para fazer com que as pessoas paguem as suas dívidas contraídas em existências anteriores. E existem, usando termos sânscritos, um karma chamado karma duro, que simboliza aquele karma que quando ele dá início não tem mais como retornar, não tem mais como voltar atrás, ele vai se cumprir inevitavelmente. Que são, o próprio nome já diz, karma duro, que quer dizer que é algo terrível, é duro, tem que ir até o fim. E aí a gente pode imaginar N coisas, doenças mortais, né? Por exemplo, um câncer mortal que acorreta, que acomete alguém, sei lá, alguém, quando esse karma entra em ação, essa pessoa, num acidente, perde a perna, por exemplo, né? Então, perdeu já era, é um karma duro, ela vai ter que sofrer por toda a sua vida aquele problema. Sei lá, uma epidemia, né? Se bem que a epidemia ela engloba um karma regional, talvez, às vezes até de um país nacional, né? Regional ou nacional. Mas a pessoa que contrai aquela epidemia, e se essa epidemia ela é mortal, foi-se, né? Ela vai falecer inevitavelmente. Então ali poderia ser enquadrado como esse karma duro, né? Usando a palavra em sânscrito. Existe o karma chamado karma saya. E existe a catância. Karma saya é dito por Samael em seus livros que é o crime contra o Espírito Santo. E esse crime ele não é negociável. Iremos ter que pagar inevitavelmente.
com sofrimento, com dor. E ele é configurado como crime de adultério. Toda pessoa que comete adultério, ela é casada, tem a sua esposa, tem o seu marido e se tornou adúltera, se deixou levar, né, pelo eu da luxúria, ela pagará com muita dor através desse famoso karma saya, que é o termo sânscrito para esse karma. Porque é dito que o Espírito Santo, a expressão do Espírito Santo é a energia sexual, e quando nós utilizamos ela de forma negativa, dentro de uma traição, como eu disse antes, de um adultério, por mais que tenhamos trabalhado sobre nós mesmos, eliminado os defeitos, nos arrependido de todo o mal que tenhamos feito, chega um certo ponto do trabalho que a lei é aplicada e sofreremos muito por ter cometido esse adultério. Inclusive, mesmo aqueles seres humanos que resolveram trilhar o caminho da autorrealização, como eu citei, que conseguiram elevar seu nível de consciência muito alto, chega a um certo ponto que a lei o chama e diz: agora chegou o momento de pagar os teus crimes contra o Espírito Santo, o crime de adultério. Se eu não me engano, está na Bíblia dito que todos os pecados podem ser perdoados, menos um, que é o pecado contra o Espírito Santo. E para nós gnósticos, a gente sabe que o Espírito Santo é a energia sexual, é a expressão da energia sexual no corpo humano. E a catância. A lei da catância é o karma dos deuses, é o karma dos santos, dos anjos. Os anjos também não são infalíveis, eles também erram. E ao errar, como eles têm muita sabedoria, muito conhecimento, muito poder, eles também têm muita responsabilidade nas mãos. E se eles fizerem algo errado, algum cálculo errado, pagarão karma. Só que, claro, a gente não tem nem como imaginar como é esse karma. Mas até os anjos são regidos pela lei do karma e do dharma. Né? A gente pode imaginar o porquê que por que esse planeta está sofrendo tanto? Por que a humanidade é tão negativa? Né? Faz tantas coisas erradas. Né? Talvez num passado remoto que nós, habitando o absoluto, melhor dizendo, talvez em um Manvantara passado, ou seja, num dia cósmico, em outra galáxia, em outra situação, os deuses cometeram algum cálculo errado, né? E infelizmente hoje estamos aqui.
E eles estão sofrendo junto com nós. Porque imagina o seguinte, a gente sabe que existem muitos mestres que ganharam a possibilidade de viver no absoluto, viver junto com Deus, mas não fazem isso, preferem ficar aqui ajudando. E alguns até têm o desejo de ir ao absoluto, voltar a Deus, mas não é permitido, eles são obrigados a ficar ajudando as pessoas. Provavelmente, creio eu que eles estão pagando os seus karmas, os seus erros. Enfim, é bem complexo essa questão do karma dos anjos e dos deuses e dos mestres. Mas é dito que existe isso. E uma coisa que eu falei antes, só que eu não expliquei, a gente pode negociar o nosso karma. Conforme o ser humano, nós como seres humanos formos praticando os 3 fatores de revolução da consciência e despertando a nossa consciência, a gente vai poder ter acesso nas dimensões superiores aos sofrimentos que poderíamos ter no futuro, ao ter que pagar karmas pelos nossos erros. A gente poderia chegar aos mestres, aos anjos, aos juízes do karma e negociar, pedir, ó, eu me comprometo a fazer tal e tal coisa para que vocês me ajudem e não me castiguem dessa forma. Então, é uma forma de negociar o karma. A gente consegue pagar esses karmas através das boas obras, né? Quanto mais boas obras, quanto mais caridade, quanto mais conhecimento a gente passar para outras pessoas, mais a gente quita karmas anteriores. Então, se eu estou... Vamos citar um exemplo, se eu tiver que está programado para mim sofrer um acidente, por exemplo, para pagar um karma passado. E eu nessa existência começo a fazer coisas boas, enfim, ajudar quem precisa, espalhar conhecimento, fazer o sacrifício. Chegará um momento em que a lei divina vai calcular lá, opa, esse fulano isso, eu acho que isso aqui paga aquela dívida que ele tinha, então dessa vez ele vai escapar do acidente. É um pequeno exemplo. Então, karma pode ser negociável e ele pode ser pago. Outra coisa, é dito que a nossa mãe divina, ela tem o poder de perdoar todos os karmas que a gente, todas as nossas dívidas passadas. Mas para que isso aconteça, ela exige uma coisa: que nós eliminemos do nosso interior, que nós eliminemos da nossa psique o ego, o defeito, o eu responsável por cometer aquele ato que provocou aquele karma. Então, se a gente, com o trabalho dos 3 fatores, conseguir eliminar o eu da ira, um exemplo, né? Da impaciência, do rancor, todos os karmas provocados pelo eu da ira serão perdoados. A nossa mãe, que faz parte do nosso ser, ela vai perdoar esse karma. E assim por diante. Então, se nós despertarmos a consciência 100%, eliminarmos o ego em 100%, chegará o momento que o nosso livro, onde cada um anota as nossas boas e más ações, pelo menos
na parte em que anota as más ações estará em branco. Serão apagadas as coisas ruins. Bom, já me estendi demais. Vamos encerrar por hoje. Uma boa noite. Paz em Verencial.